Olá, meu nome é Thales e esta é a videoaula 2 da Unidade Curricular 3 da disciplina de Tecnologia e Inovação do curso de Bacharelado em Administração Pública da UNEMAT, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil. Nesta aula, vamos tratar especificamente da avaliação de ações de pesquisa e desenvolvimento e inovação sob a lógica do administrador público, que é responsável pela alocação de recursos e acompanhamento de projetos nesta área. Geralmente, as organizações de amparo à pesquisa, desenvolvimento e inovação, que existem em âmbito nacional, estadual e municipal, estão envolvidos nos projetos. O conteúdo básico desta aula está no livro da disciplina. Vídeos e textos extras estão disponíveis para download no ambiente virtual. Por se tratarem de projetos de alto grau de incerteza, os projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação geralmente possuem mais de uma fonte de financiamento. Isto é feito para reduzir os riscos e perdas no caso do projeto fracassar. Normalmente, esses projetos têm aportes das agências de fomento estatais e passam por uma avaliação técnica e de mérito para serem executados. A avaliação ocorre de duas formas. A primeira é chamada de ex ante e é realizada antes do início da liberação dos recursos financeiros e tem por objetivo verificar a capacidade técnica dos executores e a sistemática que será utilizada durante a execução do projeto. A segunda é conhecida como ex post, é realizada no final da execução do projeto e procura verificar se os objetivos foram atingidos. No estado de Mato Grosso, todos os anos a FAPEMAT divulga diversos editais de apoio à pesquisa. Podem participar entidades públicas e privadas sediadas no estado. Todas essas entidades devem obrigatoriamente trabalhar na área de pesquisa, como é o caso das universidades, da Embrapa, da Empaer, entre outras. Os projetos de pesquisa e desenvolvimento são classificados em três categorias: pequena, grande e em rede. Os projetos de pequena ciência e tecnologia normalmente são individuais e não têm responsabilidade com a inovação. Seu financiamento é a título de patrocínio, ou seja, as instituições de fomento doam os recursos e não recebem retorno financeiro do projeto. Os projetos classificados como grande ciência e tecnologia trabalham com equipes de pesquisadores e são financiados por instituições de fomento públicas e privadas, que direcionam os rumos da pesquisa para seus interesses. O conhecimento é o meio para chegar ao produto inovador. Nesta classe se encaixam os financiamentos feitos pelos fundos setoriais. Estes fundos são mantidos por empresas de setores específicos, como por exemplo energia, petróleo ou transportes. O objetivo desses fundos é financiar pesquisas básicas e avançadas dentro de cada um dos setores. Os projetos de ciência e tecnologia em rede são específicos para desenvolvimento de projetos de sistemas de inovação. As entidades participantes trabalham em rede compartilhando os conhecimentos, responsabilidades e prioridades. Nesses projetos estão envolvidas entidades de diversos setores. Já falamos de projetos de pesquisa e da classificação dos projetos, mas como são avaliados esses projetos para que possam ser financiados? Para isso, são adotados 4 tipos de auxílio financeiro para projetos de pequena ciência e tecnologia: o financiamento institucional, de projetos, de manutenção de centros de pesquisa e grandes programas e, para finalizar, as bolsas de estudos para estudantes e pesquisadores. Lembre-se que, neste caso, o objetivo dos projetos é de gerar conhecimento e não exige a necessidade da geração de inovação tecnológica. Para que um projeto receba financiamento institucional, ele deve relatar todos os documentos que serão utilizados antes do início do projeto. Com isso, as agências de fomento poderão verificar se os pesquisadores estão no caminho certo. Após a execução do projeto, é verificado se foram geradas novas publicações e uma comissão de avaliação irá analisar os relatórios emitidos durante a execução do projeto. De forma similar, a categoria de projetos realiza avaliação por profissionais da área do projeto, chamados analistas ad hoc. Estes analistas verificam a possibilidade de sucesso do projeto. Ao final do projeto, os relatórios e publicações gerados também são avaliados por analistas ad hoc. No grupo de manutenção de centros de pesquisa são financiados projetos de grande porte, que acontecem de forma interdisciplinar nos centros de pesquisa. Neste caso, a avaliação inicial é feita através da análise das bibliografias existentes e também por analistas ad hoc de outras instituições e centros de pesquisa. Ao final, os projetos são avaliados quanto à produção e através de analistas ad hoc. É realizada uma comparação entre as publicações geradas no centro de pesquisa e com outros centros de pesquisa. A última categoria de financiamento é responsável pela distribuição de bolsas de estudo e de pesquisa. Neste caso, o estudante ou pesquisador escreve um projeto relatando o que vai ser estudado. Esse projeto é analisado por analistas ad hoc. Ao final do projeto, é verificado se os objetivos foram atingidos e se o estudante concluiu a sua etapa de formação que foi financiada. Além disso, são analisadas as produções geradas pelo projeto.
Projetos da categoria Grande Ciência e Tecnologia envolvem grandes montantes de recursos financeiros e, por isso, sua avaliação é feita de forma diferenciada. Podem ser feitos de duas formas, utilizando o processo avaliativo Accountability ou Assessment. O modelo Accountability avalia a eficiência dos gastos e a eficácia na realização dos resultados planejados. Este modelo tem por objetivo saber se o investimento em ciência e tecnologia é vantajoso frente às outras opções de investimentos, como, por exemplo, a aquisição de produtos já prontos. A avaliação pode ser feita utilizando a mensuração econômica, utilizando os modelos macro e microeconômicos, como, por exemplo, o PIB ou o retorno que o produto pode dar ao consumidor. Também podem ser feitos através da aferição burocrática, com a quantificação de patentes, contratos, royalties e vendas geradas pelo projeto. Já o modelo Assessment é utilizado para projetos que pretendem atender a demandas sociais e ainda está iniciando no Brasil. Nesses projetos são utilizadas técnicas de pesquisa operacional, como modelagem matemática, otimização e simulação de previsões baseadas em modelos estatísticos. Nesses projetos, especialistas ajudam as entidades governamentais a identificar, a avaliar e a mitigar os potenciais impactos negativos de uma nova tecnologia na sociedade e no meio ambiente. As redes de ciência e tecnologia têm se tornado um dos principais instrumentos de desenvolvimento para a difusão tecnológica nos países desenvolvidos. Seu custo reduzido, amplo campo de aplicação, potencial de difusão, acessibilidade mesmo para as pequenas e médias empresas e grande capacidade de integração entre universidade e comunidade têm motivado um crescimento vertiginoso de sua utilização. Uma metodologia de avaliação de projetos de rede vem sendo desenvolvida no Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp. Trata-se do modelo de avaliação de múltiplas dimensões, o MDM. Este modelo inclui participação e aprendizado referenciados fortemente no contexto da inovação. Além do custo-benefício, medidas econômicas e financeiras dos projetos em rede devem avaliar também a coexistência de dimensões de impactos distintas e quem financia os projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Já vimos em aulas anteriores que o Brasil possui diversas agências de fomento. Entre elas estão o FINEP, o CNPq, a CAPES e o BNDES. Além dessas agências que têm a finalidade específica para isso, existem outras entidades que também financiam a inovação, como os fundos de investimento, bancos e o SEBRAE. Estes últimos normalmente exigem alguma participação dos resultados dos projetos. Nesta figura é possível identificar a pirâmide utilizada no Brasil para desenvolver a ciência, tecnologia e inovação. De um lado estão as universidades, que entram com os recursos humanos qualificados. De outro, as empresas, que têm as demandas. Para realizar os diferentes projetos, as universidades possuem redes temáticas e grupos de pesquisa, que formam os núcleos de excelência. Esses núcleos estão ligados aos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologias, os INCTs, que por sua vez possuem várias entidades associadas em rede. Tudo isso está vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Externamente a toda esta estrutura estão os financiadores dos projetos, que podem ou não ter retorno financeiro sobre as inovações geradas pelos projetos. Os INCTs são as principais instituições de pesquisa do país. Esses institutos estão espalhados por todo o território nacional e formam uma capilaridade gigantesca, com quase todas as instituições de ensino superior e de pós-graduação nacionais associadas. Esses institutos estão diretamente ligados ao Ministério da Ciência e Tecnologia e recebem recursos de grande monta para tocar seus projetos. Cada INCT possui inúmeros projetos, sendo executados quase todos em rede. Para que essa estrutura funcione, são necessários muitos recursos financeiros. Este gráfico apresenta dados de 2010, quando existiam 122 INCTs no Brasil e juntos receberam 607 milhões de reais em verbas públicas. Destas verbas, 214 milhões saíram das fundações estaduais de amparo à pesquisa, 30 milhões da CAPES, 16 milhões do Ministério da Saúde, 13 milhões do BNDES, 21 milhões da Petrobras, 200 milhões dos Fundos Nacionais de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia e 113 milhões do CNPq. Esses recursos são divididos em centenas de projetos, incluindo bolsas de estudo e bolsas de pesquisa. Para incentivar as empresas privadas a investirem mais em inovação, o Congresso Nacional aprovou em 2005 a Lei 11.196, que passou a ser conhecida como Lei do Bem. Esta lei concede incentivos fiscais às empresas que realizam pesquisa e desenvolvimento e inovação tecnológica. Podem se beneficiar desta lei as empresas que possuem regime de tributação baseado no lucro real e que apresentem lucro no último ano fiscal. Esta lei não possui prazo de vigência, seu uso é automático e não há limite nos setores de atuação. Como benefício fiscal, o governo concede desconto no imposto de renda a ser pago pelas empresas. Esses descontos variam entre 20% e 27,5% dos valores investidos em pesquisa e desenvolvimento. Mas o que é inovação para a lei do bem? Nem tudo o que uma empresa faz é inovação.
Portanto, foram definidos critérios para avaliar quais são os produtos e processos que podem se beneficiar desta lei. No texto das leis está escrito que a concepção de novos produtos ou processos de fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou características ao produto ou processo que implique na melhoria incremental e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior competitividade no mercado. A lei do bem ainda é pouco utilizada pelas empresas brasileiras. Pode ser visto nesse gráfico que a quantidade de recursos investidos pelas empresas em pesquisa e desenvolvimento que conseguem se beneficiar da lei do bem está caindo desde 2008, e a quantidade de projetos rejeitados está aumentando. Segundo a Open Innovation, o motivo da redução do investimento declarado na lei do bem não se deve à falta de investimento em inovação, mas apenas à redução do investimento declarado nesse mecanismo de apoio específico. Isso demonstra uma grave deficiência legal e operacional desse importante mecanismo de apoio, pois embora alcance um grande número de empresas, a insegurança e a falta de alinhamento entre os termos definidos pela legislação e a interpretação do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação e da Receita Federal sobre o mecanismo levam ao gradual abandono do projeto. Esta aula termina aqui. Para maiores informações, leiam a unidade 3 do livro da disciplina. Participem do chat com os tutores e coloquem suas dúvidas no fórum. Não esqueçam de ler os materiais complementares que estão disponíveis no ambiente virtual. Eles são de extrema importância para a compreensão dos conceitos envolvidos nesta aula. Obrigado.